Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o terceiro ano do Colégio Emaús. Turma, nessa aula eu vou fazer a correção daquelas atividades que eu deixei na aula anterior. Número 1. Quais são as formas de representação de um determinado espaço, área ou região? Pode ser representado por meio de maquete, por meio de planta, por meio de mapa, né? São diversas as formas de representação. 2. Qual a diferença entre representação tridimensional para representação bidimensional? O próprio nome diz, né? Tri vem de três dimensões, altura, largura e profundidade. Bidimensional, bi vem de dois, altura e largura. A representação tridimensional é em 3 dimensões, altura, largura e profundidade. Um exemplo é a maquete. Já a bidimensional representa em 2 dimensões, altura e largura, planta e mapa. A planta e a maquete são formas de representar um determinado espaço. Qual a diferença entre essas duas formas de representação? A maquete, ela representa um espaço de forma tridimensional. A própria maquete, ela é tridimensional, né? Já a planta, ela representa de forma bidimensional. A planta, ela é executada, né? Ela é feita em um papel, em um A4, por exemplo. O que é a legenda em um mapa ou planta e qual a sua importância? A legenda, ela reproduz os símbolos, né? Os símbolos em um mapa, os símbolos em uma planta, e a legenda indica o significado desses símbolos, para a gente poder fazer uma boa leitura, né, desta planta ou deste mapa, para a gente entender as informações. 5. A representação de um espaço pode ser feita sob diferentes pontos de vista. Quais são eles? É o ponto de vista frontal, é o ponto de vista vertical e o oblíquo, né? Normalmente, as plantas e os mapas são realizados sob um ponto de vista vertical. O que quer dizer isso? De cima para baixo. O que são os pontos de referência? Para que servem? Os pontos de referência, eles facilitam a localização e a orientação. Podem ser construções, edifícios, supermercados, sacolão, pode ser a esquina de uma rua, pode ser um rio, um córrego, uma serra. 7. O que você entende por quarteirão? Quarteirão, o próprio nome diz 4. Quarteirão é o encontro de 4 ruas, né? O quarteirão, ele é formado por 4 ruas. Provavelmente a sua casa está em um quarteirão. 8. Observe abaixo a representação de uma escola, depois responda as perguntas. Nós estamos vendo aqui, né, a estrutura interna da escola. Nós temos algumas salas, nós temos a sala do professor, dos professores, a biblioteca, tem o pátio, né, com os brinquedos, tem as árvores. Letra A. A representação foi feita com base em qual visão? Uma visão oblíqua, né? De cima e de lado. Quantas salas de aula há nessa escola? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. 5 salas de aula. Letra C. O que está entre a sala 1 e a sala 2? Sala 1, sala 2. O que está entre elas é a sala dos professores. D. O que há no pátio da escola? Há brinquedos, né? Há uma quadra, tem árvores, quadro escorregador, balanço, trepa-trepa e área gramada com árvores. Finalizamos a nossa correção. Nós vamos continuar com a matéria sobre orientação e localização. Desde sempre, o ser humano ele vai utilizar meios para se orientar, para se localizar, e vai utilizar vários recursos. Por exemplo, se eu quero chegar à Praça 7, a região central de Belo Horizonte, como que eu faço? Eu posso procurar o endereço, né?
Ou eu posso pedir indicação de pontos de referência para quem conhece o local, ou eu posso usar uma planta da mesma forma, eu vou fazer isso quando eu quero encontrar um lugar no meu bairro. Vou procurar o endereço, ou vou pedir indicação de pontos de referência, ou consulto uma planta do bairro, por exemplo. Essa forma de localização é, é um meio de nos orientar e de localizar endereços. Por exemplo, se eu quero chegar no Colégio Cotemig, mas eu não sei o endereço, não tenho uma planta, não tenho um mapa, e aí, como que eu faço para chegar no Colégio Cotemig? Vamos ver como funciona. Agora imagina que você está no meio de uma floresta, você está perdido e você precisa seguir na direção norte para achar o acampamento. E aí, como que você vai fazer para se orientar? Você não tem nenhum mapa, você não tem nenhum GPS, você não tem nada para usar como localização e orientação. Como que você vai fazer? Então, há muitos anos, os seres humanos perceberam que podiam observar alguns astros de qualquer lugar. Assim passaram a se localizar e a se orientar, utilizando como pontos de referência os astros no céu. Exemplo dos astros no céu, as constelações, o Sol. O Sol, por exemplo, é uma estrela que ilumina e aquece a Terra. Pela manhã, podemos observar o Sol despontando no horizonte. É quando o Sol nasce, né? No fim da tarde, observamos ele se pondo, quando não fica mais visível no horizonte. É o pôr do Sol. Quando a gente para observar o nascer do Sol, quando a gente para observar o pôr do Sol, a gente tem a impressão que é o Sol que está se movendo. Isso chama-se movimento aparente do Sol, porque na verdade não é o Sol que se move. Quem se move é a Terra, como nós estamos vendo nessa imagem. A Terra ela vai girando em torno do seu eixo. Esse eixo aqui, estão vendo? A Terra ela vai girando em torno do seu eixo. Este movimento ele é chamado de movimento de rotação. Então, algumas partes da Terra vão receber recebendo luar, enquanto outras não. E isso é que vai nos dar o dia e a noite. Então, a parte que está iluminada é dia, e a parte que não está iluminada é noite. Por que que isso acontece? Por conta do formato esférico da Terra. Então, o Sol vai iluminar primeiro uma parte e gradualmente vai iluminando a outra parte. Como que nós podemos perceber o nascer e o pôr do sol? Quando o sol ele está nascendo, a sombra, gente, ela fica na esquerda. Quando é meio-dia, a gente usa o termo sol a pino, não faz sombra, estão vendo? E quando o sol ele está se pondo, já é no período da tarde, a sombra ela está na direita. A sombra está na nossa direita, né? O movimento de rotação é movimento que a Terra realiza em torno do seu eixo. A Terra demora 24 horas para fazer uma volta completa. É através deste movimento o dia e a noite. Como que você faz para se orientar então pelo Sol? Você vai direcionar o seu braço direito na direção que o Sol está nascendo, na direção do nascer do Sol. Essa direção será leste, então o Sol ele sempre vai nascer na direção leste. O braço esquerdo vai estar direcionado para o lado oposto do braço direito, que é a direção onde o Sol se põe, que é oeste. A sua frente vai estar virada para o norte e as suas costas vai ficar virada para o sul. Como que a gente chegou a essa conclusão? Observando o movimento aparente do Sol. Então, vão ser estabelecidas 4 direções principais: o norte, o sul,
o leste e o oeste. E essas direções, elas nos permitem saber em que lugar estamos e em que direção devemos seguir. Como nós dissemos, com o braço direito esticado na direção em que o sol aparece, ao nascer do sol, pela manhã, localizamos o leste. O braço esquerdo, na direção do pôr do sol, indica o oeste. À sua frente vai estar o norte e as costas virada para o sul. Uma forma de nos orientar, gente, através das direções, é a rosa dos ventos. A rosa dos ventos é um desenho que indica as direções cardeais e as colaterais. Cardeal quer dizer principal. Quais são as direções principais? Norte, sul, leste, oeste. São as direções cardeais. E as colaterais são aquelas que estão entre as cardeais. Colaterais: nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. O nordeste está entre o norte e o leste. Sudeste está entre o sul e o leste. Sudoeste está entre o sul e o oeste. E noroeste está entre o norte e o oeste. Observe na rosa dos ventos o significado das letras, tá? O N, S, L e O, norte, sul, leste, oeste, são os pontos cardeais. NE, nordeste, SE, sudeste, SO, sudoeste, NO, noroeste, indicam os pontos colaterais. As direções colaterais. Uma outra maneira da gente se orientar, de nos orientarmos, né, utilizando as direções cardeais, é usando a bússola. Observem a bússola, que é um instrumento de orientação com uma agulha imantada. A agulha imantada, gente, é essa aqui, ó, que está no centro da bússola, e ela está presa por um pino. Imantada quer dizer que ela está magnetizada. Ela sempre vai apontar para a direção norte. Quando a gente sabe onde está o norte, fica fácil da gente localizar as outras direções. Por que a bússola ela sempre vai apontar para a direção norte? Por conta da gravidade, né, da atração que a Terra vai exercer em função do núcleo da Terra, que é composto principalmente por ferro e níquel. A bússola aponta para o norte porque a Terra força um gigantesco imã que exerce força de atração naquela direção. Desde a antiguidade, já se sabia que uma agulha imantada e suspensa por seu centro de gravidade aponta sempre na mesma direção, embora não soubesse o porquê. Muitos séculos depois da descoberta da bússola, é que o William Gilbert ele vai verificar o campo magnético, ele vai verificar que o norte magnético da Terra atrai a agulha imantada da bússola. Quando a gente sabe qual é a direção do norte, fica fácil descobrir as outras direções. Essa bússola aqui, gente, é a imagem de como era a bússola na China no século XVIII. Os chineses foram os primeiros a desenvolver a bússola, a ter essa noção de orientação, a ter essa noção, não, a aproveitar esse conhecimento, as direções. Orientação e localização. Como nós já dissemos, quando a gente quer ir em algum lugar, quando a gente quer conhecer novos lugares, ou a gente pesquisa o endereço ele é formado por rua, bairro, cidade, né, ou município, estado e país. Esses elementos formam um endereço, que indicam a localização de um determinado lugar.
Ou a gente pode consultar através de uma planta, através de um mapa. Atualmente, existem outras formas da gente se localizar e da gente se orientar. Com o desenvolvimento tecnológico, a orientação, gente, a localização, ela vai se tornar precisa. O que quer dizer isso? Vai ser exata. Com o uso do GPS, a gente pode ir a endereços desconhecidos e, inclusive, verificar o melhor trajeto, verificar o melhor caminho. O GPS utiliza informações de satélites artificiais para indicar a localização. Por que satélites artificiais? Porque nós temos só um satélite natural, que é a Lua. Os satélites artificiais, eles estão na órbita da Terra, girando. A Lua é o único satélite artificial da Terra, tá bem? Como nós dissemos, o desemitiu que a gente se oriente de diversas maneiras e com precisão. Antigamente, era comum se orientar através de plantas e através de mapas, como essa planta aqui. Essa planta, o que a gente consegue ver? As ruas, né? Essa aqui é uma planta da Praça 7, região central de Belo Horizonte. A gente consegue perceber as ruas, não é verdade? E alguns detalhes, né? Alguns pontos de referência. Atualmente, a gente consegue acessar pelo celular, pelo notebook, pelo computador, imagens aéreas desta região. Essas imagens aéreas nos dão uma ideia de tudo que está na região. Vegetação, se a região é arborizada ou não, a quantidade de casas, quantidade de prédios, a gente consegue perceber todos esses detalhes. Inclusive, a gente consegue perceber os quarteirões. Observem aqui, os quarteirões que são formados por 4 ruas. Acompanhem o cursor do mar, estão vendo? Além dessas informações, pessoal, nós conseguimos também ter acesso a outras informações. Como assim? Através do sistema Street View, fornecido pelo Google. A gente pode digitar um endereço, eu já deixei aqui digitado, Praça 7 de Setembro de Belo Horizonte. Estão vendo? Vai fazer a localização da Praça 7 e pode nos dar a imagem de satélite, né? Ou pode nos dar a imagem em forma de mapa. Tá aí. A partir desse sistema, gente, nós podemos conhecer, ver informações e detalhes nessa rua. A gente pode passear por este local. Observem. Lembra que eu mostrei para vocês fotos da Praça 7? Então, essa aqui é a Praça 7 de Belo Horizonte. É a região central de Belo Horizonte. Então, por meio desse sistema, o Street View, a gente consegue navegar pelos locais e conhecer vários locais no mundo. A gente consegue perceber detalhes nas ruas, dentre outras informações. A gente consegue perceber as construções, os prédios, as placas, a arborização, dentre outros elementos, né? Então, através do Street View, é um sistema que funciona ancorado, gente, em imagens. E no sistema de GPS, a gente consegue conhecer vários locais do mundo. Como que funciona o sistema do Street View do Google? Como eu mostrei para vocês, basta simplesmente a gente jogar o endereço aqui neste campo e pesquisar. Mas quem que disponibiliza essas imagens? Como que funciona? Bom, essas imagens elas são feitas por uma equipe, pelo carro da Google Street View. Esse carro, gente, ele tem várias câmeras, estão vendo? Que são acopladas aqui e eles vão registrando as fotos desses locais onde o carro vai passando. Este carro ele tem um GPS acoplado para depois ficar fácil resgatar o endereço. Este trabalho ele é feito por toda uma equipe, tá bem?
que é responsável por realizar essa atividade e por fazer o tratamento dessas imagens. Essas imagens que a gente consegue ver quando navega pelo Street View. Então, a tecnologia atualmente, ela permite que a gente conheça locais sem precisar ir no local, que a gente vá até os locais de forma virtual. Existem outras formas também, como o Google Earth, que é muito bacana, que a gente pode verificar e conhecer pontos turísticos no mundo. Vamos finalizar por aqui a nossa aula, para ela não ficar muito extensa. Tem algumas atividades para vocês fazerem no livro de Geografia, páginas 64 a 66. As letras B e C da página 66 não precisa fazer. O texto da página 64 tem que ser lido, tá bem? Para responder as perguntas. Além do livro, eu trouxe outras atividades também para fazer. Nessa atividade, vocês vão observar a posição do menino no centro da praça e a posição do sol para responder, tá bem? Além da videoaula. Nessa imagem também, vocês vão perceber a posição da Manuela, para onde que ela está virada, olha o sol, para responder a letra A, B e C. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.